Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar a nossa leitura bíblica de capa a capa hoje, é o nosso 12º dia. Estamos em Gênesis 32 e vamos para Gênesis 34. Bora comigo então nessa leitura. Gênesis 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Jacó estava caminhando em sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus", por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrar com Esaú, e lhe deram esta mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão, tendo gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. Ele vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, os gados e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, outro poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: "Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tens me tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves de meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar." Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas com suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: "Quando o meu Abraão se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai e de quem são esses animais que está levando? Então responde assim: esses animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também vem vindo atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueçam de dizer isso: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás." É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Só para a gente recapitular, antes de Jacó ter abandonado sua família, ter saído correndo, ele tomou 2 coisas de Esaú. Ele tomou primeiro a bênção que ele teria, a bênção como o primeiro da casa, a sua bênção de primogenitura, e depois a bênção que o pai dele daria a ele. Então, o que isso quer dizer nesse contexto, né? Nessa passagem? Era a mesma coisa que ter o favor de alguém, sabe? Ter o favor do seu pai nesse sentido, para ir bem, para fazer todas as coisas. E era algo muito precioso nesse contexto, nessa passagem, dessas passagens anteriores que a gente viu. E nesse caso, a gente pode ver que no fim da passagem ali, antes de Jacó ter saído da família, era plano, realmente dos planos, de Esaú, seu irmão, matá-lo. Então ele tinha na mente dele que ele ainda seria morto pelo seu irmão. Mas a gente vai ver que ao decorrer dessas passagens, esse medo ainda continua, perpetua, mas Deus, mesmo Jacó tendo medo, Deus manda que ele volte para resolver, sabe, essas coisas com a sua casa. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente não quer visitar e às vezes a gente não quer resolver as coisas que verdadeiramente precisam ser resolvidas, e às vezes a gente tem que ir até com medo, às vezes a gente não está com toda aquela nossa força interior, toda aquela disposição ou aquela certeza, mas cara, se Deus for contigo, Ele vai conseguir, sabe? A gente tem que depositar a nossa confiança no Senhor para quando a gente precisar resolver essas coisas, porque é Ele que consegue fazer. Vamos comigo então, vamos retornar aqui. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que passasse também tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia do amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solta-me,
pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois nessa mesma parte do corpo ele recebeu o golpe. Olha que coisa interessante a gente está lendo aqui também, né? Todas as pessoas que tiveram um encontro face a face com Deus, a sua forma de andar foi mudada, a sua forma de viver foi mudada. Então, quando eu olho para essa passagem, eu tento ver, cara, será que a minha forma de viver a minha vida está mudando tão radicalmente como a forma que Jacó também mudou? Antes ele caminhava, antes ele fazia tudo ao passo que ele queria. Agora ele tem que fazer a um passo completamente diferente, porque Deus tocou nele. Então é uma boa reflexão que a gente tem a respeito de como a gente tem andado, se a gente realmente tem andado de uma forma que demonstra que a gente foi encontrado por Deus ou não, né? Capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as suas 2 escravas. As escravas dos seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos, e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta de seu pescoço e o beijou. Os dois choraram. Quando Esaú chorou olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou, quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou, e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse, eu já tenho bastante, meu irmão, fica com o que é teu. Mas Jacó insistiu, não se recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e tem me dado tudo que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse, bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu, meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho que pensar nas ovelhas e nas vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um só dia, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente, depois seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme passo dos animais e dos meninos, até que cheguei a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse, então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Capítulo 34, vamos para o último capítulo agora. Diná é desonrada. Versículo 1. Certa vez Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e o forçou a ter relações com ela. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai, peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram no campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel. Olha só que coisa impressionante. Está falando aqui que foi feita uma coisa vergonhosa em Israel. Como se aquele lugar já fosse o lugar de Israel. A gente já pode ver aqui que eles já começaram a, de fato, andar sobre aquela terra de uma maneira agora totalmente diferente da do princípio.
porque já está considerando agora o próprio nome do pai dele, que é Israel, como a nação, sabe? Isso eu acho muito interessante. Claro, isso é só um apontamento, a gente tem que levar em consideração várias outras coisas, mas é muito interessante essa forma que o texto já está trazendo para a gente um tipo de posse daquela terra para aquele próprio povo. Antes mesmo deles terem ido para o Egito, antes mesmo deles terem recebido a lei. Isso é muito interessante. Vamos continuar aqui. Desonrando a filha de Jacó. Isso é uma coisa que não se deveria fazer, mas Amor lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele e fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócio por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e diga quanto querem que eu pague pela moça, mas deixe que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado. Por isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição, não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e seu filho Siquém, concordando com a condição, sem perder tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Não podemos casar com as filhas deles e eles poderão casar. Nós podemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós se tornarmos um só povo com a gente, se aceitarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores da idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam as fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram a Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessa terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacar, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Finalizamos hoje os nossos versículos de hoje, do 32 ao 34. Te espero para amanhã. Fique com Deus e até mais.